Aê, pessoal, beleza? Fala, galera. Mais uma live aqui da MV e hoje a gente vai tratar de um assunto sobre direção de arte e criação e tá aqui o William. E aí, tudo bom? Se apresenta, William. Meu nome é William, sou diretor de arte aqui na MV Agência. Eu já estou uns 3 anos aqui, fazer 3 anos aqui. Sou um dos responsáveis do setor de varejo aqui da MV. Atendo algumas contas aí de construção, de supermercado. Então, umas contas grandes aí. Umas contas aí. Então eu já tenho uma experiência aí em questão de comunicação para varejo, de como a empresa tem que se comunicar em questão de PDV, em campanhas, né, nos seus materiais, tanto offline quanto online. Então é isso aí mais ou menos que eu faço aqui. Beleza, só dá um alô aí pro Ezequiel e pro João que já estão com a gente aí, comentaram. E aí, beleza? E aí, antes da gente entrar nesse assunto um pouquinho, se a galera que está assistindo aí trabalha nessa área como design, o diretor de arte, né, ou o diretor de criação e trabalha talvez com varejo ou não, já vai deixando suas perguntas aí, suas dúvidas, sugestão, qualquer coisa que a gente vai comentar bastante. E para a gente começar um pouquinho, o William escreveu um artigo no blog, né, da MV falando exatamente sobre esse tema que a gente vai tratar aqui. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, já entra lá no blog e pode ler esse artigo aí que ele mesmo escreveu, tá bom? E William, o que é varejo? Simplifica aí para mim um pouco o que significa essa área da comunicação. O varejo ele seria uma área da comunicação mais voltada mesmo para vendas mesmo, né? Uhum. No caso, é a comunicação direta da empresa para que possa comunicar com o seu público uma forma mais direta, uma forma mais uma persuasão assim melhor para o seu cliente, para que possa também chegar a algum objetivo. No caso, para toda empresa é vender algum produto, vender algum serviço, né? Então, o varejo, ele assim, na grande maioria, na maior parte dele, é responsável na venda do produto ou serviço da empresa, né? Então, no caso, por exemplo, a comunicação e a direção de arte nessa área são fundamentais, porque tem que passar. Sim. E tem que vender. São em qualquer momento, no mínimo da peça, tem que chamar a atenção, tem que passar a mensagem e já tem que captar a atenção do cliente pro objetivo final. Que é a compra, né? Que é a compra, que é o uso do serviço. Então, essa é o trabalho do varejo, né? Chamar a atenção, já captar o cliente pro resultado final. Entendi, legal. E para você, qual é a maior diferença em relação à criação? Né? E quando a gente fala de criação, a gente está falando de criação de peça mesmo, né? Design, sim, usando o Illustrator, Photoshop e outras ferramentas. Para você, qual é a maior diferença para a criação entre varejo e peças institucionais, por exemplo, para a empresa? Qual que é a maior diferença, você que está... O varejo, ele dificilmente assim vai ser... São peças que rodeiam muito, né, para passar uma mensagem. O varejo tem que ser uma coisa objetiva. Cores chamativas, texto assim, muito bem diagramado, chamar a atenção ali pro que realmente interessa, se é pro preço, se é pra chamada que vai linkar para uma outra coisa. Uhum. O famoso call to action, né? Então, a diferença seria mais voltando para o produto que a empresa quer vender. Uhum. E o institucional, ele está vendendo a empresa, né? Então, o varejo ele está mais ligado para a venda do produto, para a publicação, a publicidade do produto da empresa, né? Entendi. E assim, para você é mais difícil fazer arte institucional ou varejo? Bom, hoje em dia tá ficando mais difícil fazer institucional, porque tanto que você tá fazendo, tanto que eu faço varejo, então é um pouquinho mais difícil institucional, porque também você tem que um outro segmento, outro público que você tem que atingir, né? Entendi. Então, hoje em dia, pela essa frequência do varejo, então fica aí Fica mais fácil para você fazer, né? Fica mais fácil no varejo mesmo. E tipo assim, qual que é a primeira dica que você dá para a pessoa que ela tá começando essa área? Qual que é a primeira dica que você poderia dar pro pessoal aí que tá começando a trabalhar na área de varejo, que
tá entrando nessa área, que não está acostumado com essa área? A dica que até eu coloquei lá no artigo não é simplesmente só uma dica para o varejo, mas é uma dica para qualquer coisa que você possa fazer, né? Que é buscar referência, ver o que o mercado está consumindo, ver o que está em alta, né? O que está em alta de comunicação, de ações, né? Então a pesquisa é o primeiro que você tem que fazer, pesquisa de layout, pesquisa de posicionamento. Então isso é uma das dicas primordiais assim, para você começar a tanto trabalhar no varejo, institucional, online, ou qualquer área, pesquisa é o principal. É o principal. Legal. E quando o cara se depara com o Photoshop e a página em branco e ele tem que fazer uma arte para varejo e ele tem um objetivo de venda, qual que é, além da referência que ele vai ter de outras artes, qual que é, tipo assim, quando o cara tá ali na mão na massa, qual que seria uma parada que te ajuda muito assim no dia a dia? Bom, primeiro olhar o objetivo daquela peça, né? Tipo assim, se é um outdoor, o outdoor do que ele tá querendo passar, o que ele vai passar. Se é um PDV, qual que é a linha de comunicação que eu tenho que seguir. Então, sempre ver o brief mesmo, né? No caso, o objetivo daquela peça. Aí depois, a gente geralmente conversa com a redatora, o diretor de criação, a gente vai bolando ideias, aí a gente vai pegando motes, tipo assim, qual que é a frase, qual que é a chamada, se vai ter produto, se não vai ter produto, se vai ter link para site. Então a gente vai organizando as informações que tem que ter no layout e depois a gente vai dando o peso para cada elemento, né? Tipo assim, se o negócio tem que ser mais chamativo, se ele tem que ser mais discreto. Legal. Por exemplo, um texto jurídico você não vai colocar em fonte 16, né? Você vai colocar lá o tamanho menor possível, né? Então, quando ali tá em branco ali, o melhor é você organizar as informações para você poder distribuir melhor e apresentar aquelas informações o melhor possível para o cliente, né? Entendi. E como funciona assim, por exemplo, você falou da questão da direção de criação, da redatora, como é que funciona assim o trabalho tipo em conjunto ali, você trabalhando para fazer peça para varejo, aí recebe a demanda. Sim. E aí você chega na sua mão como a demanda? Geralmente chega, né, a ordem de serviço lá, né, pra gente fazer. Geralmente a redatora ela já dá uma maciada assim no serviço, né? Ela junto com o atendimento já conversa assim mais ou menos como que tem que ser feito. Aí vem algumas ideias, a gente discute junto, e aí já vem um texto com a chamada, com o que vai de conteúdo, por exemplo, se é uma campanha de compra e venda, por exemplo, tem ali a chamada junto com a mecânica, né, da ação. Então, geralmente a gente recebe já o texto e a gente já fica meio conversado já de como que a gente vai querer, como que vai ser feito essa linha criativa, né? Então, assim que geralmente chegam os serviços pro diretor de arte, né? Entendi. E você até comentou em um dos pontos do artigo sobre a questão do equilíbrio entre a criatividade e o objetivo do cliente. Sim. Eu sei que é um desafio, não só na área do varejo, mas tentar levar um bom material para o cliente, mas ao mesmo tempo o cliente quer algum outro tipo, ele quer que foque no produto. Sim, a necessidade dele, né? Na necessidade dele. Como você, como diretor de arte, consegue equilibrar isso? Tipo assim, você quer fazer uma peça bonita, mas às vezes o cliente... ele não quer uma peça tão bonita, mas uma peça que chame a atenção do produto, por exemplo. Depois desses anos todos que você está trabalhando, como que você conseguiu tentar achar uma linha aí, que talvez seja uma das maiores dificuldades aí do pessoal que está ouvindo, né? Porque essa é a questão, né? Tipo assim, o cliente ele sempre vai querer algo bonito, algo extraordinário para ele. Vai querer, nossa, uma coisa nunca vista, tipo assim, uma coisa inédita, mas... o trabalho do diretor de arte é fazer aquilo ficar bonito, mas também atinge o objetivo que o cliente às vezes ele nem saiba que ele precisa, mas é o que ele realmente precisa, mas ele não é o que ele acha que ele quer, entendeu? Entendi. E durante esse tempo a gente vai acabando pegando alguns macetes, assim, vamos dizer, de tanta pesquisa, de tanta referência que a gente busca. Acaba que a gente tem alguns macetes
para poder transformar uma coisa assim objetiva, sabe que isso daqui funciona, tipo assim, a fonte desse tamanho funciona melhor do que de outro jeito, uma fonte serifada não vai funcionar tanto como uma sans serif, que é aquelas mais retas, né? Você vai ter menos objetivo que uma de caligrafia e tal. Então são alguns macetes que você vai criando durante um tempo, assim. É pesquisa mesmo, que você vai vendo o que funciona e o que não funciona. O que você funciona, você nem perde tempo. Então já vai lá pro objetivo mesmo, por exemplo, materiais de PDV. Você não vai ficar fazendo muitas firulas, né? Tipo assim, você vai colocar ali, coloca um íconezinho representando o setor junto com a marca, a cor da marca, né? Quando a identidade visual. Então são algumas coisinhas são meio padrão assim, né? No varejo, olhando a grosso modo, é meio padronizado. Por exemplo, até quando você vai colocar um preço de um produto, você coloca o D riscadinho, o por um pouquinho maior, aí o valor tipo num tabloide ou num VT, né, de cartela que tá passando com o produto. Então algumas coisas assim são meio pré-definidas já, que é característica do varejo, mas aí você vai conseguir vendo isso só trabalhando. Mas são pré-definidos para você que já pegou a manha. Exatamente. Tipo, o cara que tá começando, ele ainda não sacou essas coisas ainda, talvez, né? Por exemplo, às vezes vai colocar todos os valores ali, o D, o por e os 10 vezes, tudo mesmo tamanho. Ou vai colocar numa fonte que às vezes você confunde o 1 pelo 7. Então são coisas que você tem que estar ali esperto para não ter esse problema de como é que fala? Para o cliente não entender errado a mensagem que você tem que passar também. O varejo, uma das características tem que ser bem claro. Em qualquer informação que ele está passando tem que ser bem claro. Se der algum erro no texto... Exatamente, o cara vai lá e fala assim, não, esse 7 aqui é um 1, e o cara, tipo assim, você olha ali pra fonte, putz, realmente parece, sabe? Tipo, tem como... Aí já era. Aí, como que você vai falar pro cara que aquele número, aquele 7 não é 1? Entendi. Antes de eu perguntar aqui mais pro William, que eu tenho 2 perguntas engraçadas aqui pra ele. O pessoal que tá curtindo, quer fazer pergunta em relação a essa área de criação, aproveita que o William está aqui com a gente. E galera, curte essa live, compartilha para outras pessoas que tenham acesso a esse conteúdo aqui também. E aí vai a minha primeira pergunta para o William, que talvez vai ser engraçado. Você lembra a primeira peça que você fez em varejo, assim, para varejo? A primeira peça que você fez? Olha, qual era a peça? Qual era o objetivo? Assim, diretamente para varejo, engraçado que foi tabloide. Foi tabloide. Foi tabloide. Porque as outras coisas que eu já fiz assim, relacionado a varejo, outras peças, mas eram cartazes, não era tão assim realmente varejo, sabe? Aquela pegada rústica do varejo mesmo, que fala assim, economia todo dia agora, compre, senão vai se arrepender. Laranja e amarelo. A primeira peça mesmo que foi até na época de gráfica, que eu fiz foi um tabloide para uma empresa de multicoisas, que eu nem sabia que na verdade era varejo. Eu trabalhava na gráfica. Chegou, você tinha que fazer. Chegou, tinha que fazer. O cara falou assim, eu preciso de um folheto, ele falou. Preciso de um folheto tamanho A4 com os produtos, não sei o que. Aí depois que eu fui descobrir que era tabloide, que aquilo ali e tal, que aquilo fazia parte da comunicação de varejo. Na época tava bem no começo da faculdade também, faz, sei lá, 5, 6 anos isso. Então, foi uma coisa que eu fiz meio no intuito, assim, sabe? Pegando referência mesmo. Eu olhei lá e falei, putz, como que é feito isso, né? Porque eu nunca tinha feito tabloide na vida. E aí eu peguei e fui lá, dei umas olhadas em referência, falei, esse daqui trabalha de tal jeito, a galera coloca o produto assim e tal, e aí eu reproduzi aquilo. Entendi. E aí conforme o tempo você vai ajustando, vai ficando mais profissional o layout, a organização, né? Que legal. E tipo assim, tem alguma peça que você fez para varejo e bombou, tipo assim, cara, vendeu muito por causa daquela peça que você criou? Você tem alguma notícia dessa, algum feedback de algum cliente? Então, o mais recente foi até a questão de layout de tabloide, que a gente que faz bastante tabloide, né? Então, teve uma vez que
vou citar aqui uma rede de supermercado que a gente mudou o formato do tabloide deles, e aí os supermercadistas, né, que são os outros, elogiou bastante, né? A rede elogiou bastante, falou que, tipo assim, a galera tava, tipo assim, mais interessada de ver o tabloide, sabe? Uhum. Então isso foi uma das experiências, assim, que eu lembro, assim, de relance, que teve, surtiu efeito, assim, essa comunicação do varejo, né? Uhum. Você vê já dando resultado. Nossa, legal. Inauguração mesmo de lojas, de empresas, uhum, também dá um resultado muito, muito bom, assim, né? Quando você vê a galera falando, que vai inaugurar, você tipo fica quieto ali, né? E você vê alguém falando por trás e fala, quer dizer que viu a peça, viu o VT. E que você tá fazendo, só que você não pode falar. Você fica quieto ali, né? Tipo, às vezes eu nem conheço a pessoa, mas escuto por relance, assim, eu falo, nossa, essa marca era escondida, agora, tipo assim, agora tá começou bonita. A fazer os outdoor, começou a fazer os não sei o que, tipo, começou a mostrar a cara dela mesmo. Entendi. Então sempre tem essas situações, assim, que a gente ou escuta aqui dentro ou acaba escutando fora pelas pessoas, né, que é melhor ainda. Com certeza, trabalho reconhecido, né? Antes da gente ler umas perguntas aqui que a galera tá mandando, tem uma última pergunta para fazer pro William, que é o seguinte: você lembra porque assim, eu sei que o varejo é umas coisas que não é fechadinho, não é quadradinho, né? Tipo institucional, que você faz baseado na marca e tal. É uma coisa assim que é para venda, como você falou. Tem algum briefing, sem expor ninguém aqui, tem algum briefing que você recebeu muito engraçado, que você falou, meu Deus, o que é isso e tal, uma coisa assim fora da caixinha que você tá acostumado? A gente sempre recebe os famosos varejos institucionais, né? Que no caso assim, não, a gente vai fazer um institucional com não sei o que e a gente vai colocar uma oferta. Pô, já não é institucional, né? É um varejo mesmo. Só que é um varejo mais bonitinho. Ou também é engraçado quando vem os tamanhos, né? Das mídias que a gente vai fazer um painel, vem com um tamanho meio estranho, assim. Tipo o quê? Tipo o quê? Por exemplo, eu quero que faça um painel de 1 metro pela proporção. Proporção do quê? Da onde? Não tem a referência. Você não tem a referência, sabe? Ou, por exemplo, né, o painel é muito fino, ele é alto demais, é impossível de ser executado. Então, algumas coisas assim que a gente, ou até nomenclatura, acaba confundindo, sabe? Às vezes ele quer um post, mas fala que quer um folheto, e essas coisinhas que dão uma atrasada assim na execução, mas imagina, são coisas que a gente vai levando e vai entendendo depois. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo Castro, que está dizendo: percebo que a linha de comunicação de grande parte dos varejistas estão muito parecidas. Acho que isso foi causado depois do formato desenvolvido pelo Ricardo Eletro. O que vocês acham disso? É muito parecida ou, tipo assim, é aquela coisa para chamar... A gente sabe que as cores vermelho, amarelo chamam a atenção, né? É meio que padrão, assim, é igual, por exemplo, você olhar a empresa de fast food. É tudo padrão de cor. Eu acho que essa do Ricardo Eletro, na verdade, ele foi o seguinte, que antes de ser Ricardo Eletro, ele era 3 empresas antes. Que acho que ele era a Daron, a Citilar e mais uma. Aí juntou. Aí eles tinham a mesma comunicação. Aí pra gente parecia que todo mundo tava fazendo a mesma coisa. E depois virou só a Ricardo Eletro. Aqui, assim, um varejo, por exemplo, o varejo da Casas Bahia é totalmente diferente do Ricardo Eletro. É verdade, tem um azulzão, né? Não é questão também das cores. As cores também é um diferencial da Casas Bahia, mas a abordagem deles é totalmente diferente, sabe? Não é aquela coisa assim, compre hoje, não sei o que. Tem, às vezes saem os VTs, às vezes saem os VTs nesse formato, mas eles mudaram isso. Eles agora estão num posicionamento mais de realmente quero conversar com você, quero você dono de casa, precisando de um sofá, não sei o que, entendeu? Tipo assim, criar um vínculo com o cliente, não assim, compra isso. Então é uma evolução também do varejo em referência aos VTs, né? Que legal. Nossa, então, não tinha parado pra pensar nisso.
Até, por exemplo, aqui mesmo no Comper, você vê que não é um posicionamento igual ao do Ricardo Eletro. É um posicionamento mais como se uma dona de casa estivesse falando com uma dona de casa, ou sei lá, um dono de casa, por que não, né? Então, são segmentos e segmentos. Às vezes são como que fala? Empresas de móveis e tal, que Casas Bahia e Ricardo Eletro não fizeram o mesmo nicho, mas são públicos diferentes. A Ricardo Eletro acha que daquele jeito eles vendem, então eles se posicionam daquela maneira, colocando o dono lá falando, esse preço aqui eu baixei agora. Só mandar um abraço pro pessoal que tá aí, que é o Lucas Fernandes, tá sempre presente aí o Lucas. Tem o William Midon, seu xará aí, ó. A Arlete está aí com a gente. Júlio, e aí Júlio? Rafaela também, mandando sucesso. E tem uma galera aí que entrou, a Mari, a Índia, tem o Zé também, o Paul aí com a gente. E aí tem algumas perguntas aqui, tem uma do Júnior Galo, que é como subir o nível na área criativa. Por exemplo, sair de designer gráfico, web e passar a ser um diretor de arte de fato. Valeu pelo conteúdo, abraço. E aí, William? Olha, é muito... Aqui em Campo Grande, por exemplo, é meio relativo isso, a questão de como subir, sabe? Subir de área, assim, né? De área. Porque, na verdade, o diretor de arte, ele hoje em dia, ele é meio que faz de tudo dentro da criação, assim, perto na questão de layout, né? Tanto ele cria como ele finaliza. Algumas empresas dividem isso. Mas, por exemplo, assim, pegando esse que é do designer gráfico, web, para ser um diretor de arte, no caso, o diretor de arte é o cara que é responsável de direcionar a comunicação visual de algum cliente. Então, um designer, ele é um diretor de arte, porque ele estava posicionando aquela marca de alguma forma, ele está criando uma cara para aquele cliente. A pessoa que também mexe com web, ele também é diretor de arte por causa que ele direciona a arte, a comunicação do cliente online. Tanto fazendo site, tanto fazendo post, banner, qualquer outra coisa referente à web, tanto web quanto offline. Então eu vejo que a palavra diretor de arte eu acho até bem forte, assim, sabe? Diretor de arte. Na verdade, seria o cara que direciona a comunicação visual, a identidade visual do cliente, tanto fazendo campanhas, tanto fazendo logo, fazendo a papelaria, entendeu? Então, é o cara que cria, o cara que dá a direção da arte do cliente, a direção do posicionamento do cliente, né? Visualmente. Interessante. Deu uma moral aí pra galera toda que trabalha na área de criação. O Jonathan tá com a gente aí e o Bruce tá perguntando aqui. Sempre ouço falar que varejo é parecido. Como você faz para ter ideias diferentes para comunicar a mesma coisa? Mais ou menos o que perguntaram lá em cima, né? É que no caso seria assim, por exemplo... Parece que as empresas de Campo Grande fazem aniversário tudo na mesma época, assim, tipo, tudo no mesmos meses ali, né? Que é setembro para outubro, tá tudo ali pertinho. Então, às vezes, chega campanhas que a gente tem que fazer aniversário para um cliente, aniversário para o outro, aniversário para o outro. E é difícil tentar fazer diferente. Não é que seja difícil, assim, mas é como você já acabou de gastar, vamos dizer assim, gastar uma ideia com outro cliente... Agora você tem que fazer algo totalmente diferente, ou por exemplo, não totalmente diferente, mas é porque às vezes o cliente não é do mesmo segmento, então você vai abordar de uma forma diferente. Você não vai fazer uma campanha de aniversário de um supermercado igual de uma empresa de construção. São elementos diferentes, são como é que fala? É uma chamada diferente. Cores diferentes também, fonte. Então a gente tenta, para ficar diferente, a gente sempre alinha com o público do cliente, né? Com o público final que ele tem que atingir. Então essa que é a pegada para a gente diferenciar de um para o outro.
o mote, o cliente final que a gente tem que atingir, porque cada cliente, cada público final, a gente tem que se posicionar de uma maneira, né? Entendi. E a questão que você falou também, da pesquisa e referência, que são importantes, Sim, né? Pesquisar muito. Porque sempre está evoluindo, né? O layout, varejo fala que é muito igual, mas sempre tem algo novo, sempre tem alguma coisa diferente. Então, desde de um topo diferente de tabloide que você faz, a um material de PDV diferente que você faz, já é uma evolução dentro do cenário, né, do varejo. Nossa, cara, que legal. Tô aprendendo muito aqui nessa área, sério. A Nádia tá perguntando aqui, uma marca também se posiciona através do seu varejo. Planejamento e antecedência também faz diferença nessa área? Sim, com certeza. O planejamento, ele ajuda a gente se posicionar melhor, né? Muitas empresas planejam de 6 meses a 1 ano de como vai ser o posicionamento dela por causa que acontece. O varejo, ele trabalha muito com períodos sazonais também, que no caso Páscoa, mês das mães, data comemorativa, né? Exatamente. Então isso tem que estar muito bem planejado para que, por exemplo, os lojistas façam a negociação dos produtos com o melhor preço, e a criação também já se programar para que possa atingir essa expectativa do cliente, porque o cliente sempre vai querer vender mais. Então a criação, a agência, ou quem estiver tomando conta da empresa, tem que já ter esse planejamento de como vai se posicionar durante o ano. Por causa que tem muitas empresas que, por exemplo, essas multinacionais mesmo, né, cada mês eles se posicionam de uma maneira. Anual ou semestral. Então todas essas campanhas têm que se comunicar. Tanto tá falando de Páscoa, tanto de aniversário, tanto de Natal, elas têm que passar a essência que é da empresa. Ela não pode aparecer no Natal por exemplo, no Natal ela aparece o Comper, no Ano Novo ela aparece já o Atacadão, aí no outro ela já, entendeu? Ela tem que ter um posicionamento, um centro para ela sempre se estabelecer assim perante ao cliente, né? Entendi, né? Porque a varejo tem que ser bagunça, né? Dá pra fazer uma coisa organizada. Apesar de tantos layouts diferentes que a gente faz, tantas formas que a gente tem para abordar o cliente, sempre tem o que prevalece, que é a marca. Tem até uma das dicas que eu dou no artigo é a questão da continuidade visual, né? Por exemplo, você vai numa matriz que fica ali naquela loja, você chega ali, tá de um jeito, o PDV, tá umas faixas de uma comunicação com uma cor, aí você vai numa outra na 14 de julho, tá totalmente diferente. Fala, tô na mesma loja, tô na mesma marca, então isso também é com as campanhas, tanto no PDV, lá na parte física ali da loja, tanto quanto nas campanhas. Então o planejamento é fundamental para que não fuja disso e chegue no objetivo do cliente. Legal. Tem mais uma pergunta aqui, ó. O Marcel Camilo tá falando muito bom. Valeu, Marcel. O Felipe Rezende está perguntando: qual a campanha de varejo mais criativa que vocês têm como referência? Qual que foi a campanha assim, que você pode dizer que foi a mais criativa que você já fez? Sem dizer nome de cliente, mas dizendo peças e objetivo, o que você fez. Existe alguma assim que, tipo assim, caramba, você terminou de criar e falou, cara, isso aqui... Eu não sei se ele perguntou a que eu já fiz ou que tem como referência. É verdade. Então, eu posso citar nomes. Você tem como referência? Por exemplo, uma das que eu acho que é uma boa de referência, assim, além das Casas Bahia, de questão de VT, do jeito que eles se posicionam no varejo, o Extra também, a gente sempre pega referências, né, de PDV, de faixas, de tabloide. Então, o jeito que eles comunicam, né, que faz essa comunicação. Então, acho que o Extra, o Carrefour já foi mais. Mas acho que pra mim o Extra acho que é o que mais pega assim de referência, em questão de diagramação, de como eles se posicionam com o cliente deles.
Na minha opinião, o Extra acho que é uma referência assim, muito boa. Até as promoções que eles fazem assim, são bem amarradas, sabe? Realmente faz você querer comprar mais. Assim. Que é o objetivo, né? O Pedro Mello está perguntando, não é muito bem da área de varejo, mas está na área de direção, de arte e tal, que é quais os maiores desafios de direção de arte / comunicação no nosso mercado local. No caso, ele está perguntando aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Qual que são os maiores desafios que a galera dessa área enfrenta? Que você sente mesmo, assim, que talvez seja por causa do local, não sei. Bom, eu vejo que Campo Grande assim, é um pouco limitado em questão de mídias, né? Que ainda acham que o outdoor é a melhor mídia possível que existiu, que vai existir. Eu acho que o problema maior assim é essa construção de comunicação dentro da comunicação. O que eu falo assim, por exemplo, usar várias plataformas dentro de uma campanha. Por exemplo, desde usar busca de e-mails para depois você jogar lá os produtos que vai para o e-commerce, que do e-commerce você tipo reforça no VT, que você passar no outdoor vai lembrar também da marca. Então acho que um dos grandes problemas é você conseguir tipo assim abranger esse mercado, sabe? Você fica sempre, você vai lá para criar uma campanha, o que você vai criar? Vou criar um outdoor, um VT e um tabloide, por exemplo. Entendi. A diversidade de canais, você tá falando. Por causa que assim, cada campanha tem que contar a sua história, tem que contar o seu objetivo. Então eu creio que cada campanha, cada situação, a gente tem que tratar de uma forma. Por exemplo, a marca é mais jovem, vamos segmentar isso pro online, para peças que chamem mais atenção, com formatos diferentes, que dá essa interação com o público. Não que você simplesmente, tá aqui minha marca, tá olhando? Tipo, não, assim, tá aqui minha marca, você quer tocar nela, você tipo, quer levar ela para casa, não sei o que. É isso que eu acho que falta um pouco no mercado, assim, sabe? Eu acho que é um pouco preso, assim, ao mercado campograndense, vamos dizer assim. E influencia diretamente no trabalho de quem com certeza, por causa que geralmente a gente já vem com peças pré-definidas, assim. Dificilmente a gente tem abertura de criar, porque o cliente tem a verba dele já, vamos dizer, reduzida, então a gente não pode extrapolar com qualquer peça, né? E a gente tem que fazer que o cliente entenda que aquela peça, se a gente for fazer diferente, vai trazer aquele resultado para ele. Então a galera fica ali, tipo assim, será mesmo que eu arrisco esse valor? Se eu fico nas mídias tradicionais mesmo ou não? O que eu faço? E geralmente acaba caindo nas mídias tradicionais. Então isso acho que é um probleminha ainda, né? Do crescimento mesmo da comunicação, né? Tipo assim, daqui a algum tempo você vai estar bem mais maduro, desenvolvido, capaz de... Sim, as empresas estão enxergando isso, né? Até na questão do online mesmo, não tem como a gente fugir hoje em dia. O online não tem como, faz parte disso. O online, o offline, muita gente fala assim, será que o offline vai morrer por causa do online? Não, eles vão andar juntos. Então vai da equipe, da agência, trabalhar isso da melhor forma possível. Às vezes você vai trabalhar só online, porque o resultado final precisa só do online. Agora, às vezes a gente vai mesclar com offline ou só offline, depende muito. Entendi, bacana. Tem mais perguntas aí que é do Gustavo Malheiros, é isso, né? Isso. Quando vocês usam aquelas ideias mais fora da caixa para os clientes daqui Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Elas são bem aceitas pelos clientes? São? Olha, o que acontece, igual eu acabei de falar, essas ideias fora da caixa, vamos dizer assim, ela tem uma verbinha fora do investimento a mais, né? Investimento. Às vezes não, às vezes a gente consegue com a verba que já tem, já fazer algo diferente. Então o cliente, a gente lá batalhando com o cliente, defendendo a campanha, a gente consegue às vezes
aprovar coisas diferentes. Mas geralmente o cliente é meio rígido com isso, não aceita, fica naquela que é a questão que eu te falei, eles são muito fechados, sabe? Eu vejo que eles são meio fechados. Mas a gente sempre tenta, e às vezes saem algumas coisas bem legais, assim, de criativas, vamos dizer, assim, fora da caixa, né? Até uma experiência que eu tenho passado aqui na agência é que a gente tem, pelo menos a gente tem até se impressionado com alguns clientes como eles têm aderido a novas ideias, mais do que nunca. Isso tem acontecido bastante. Ele até se surpreende, né? Assim, como assim aprovou essa campanha? O que está sendo bem legal, porque a gente vê que o mercado está amadurecendo, ele está crescendo, ele está assim, fazendo com que as pessoas comecem a trabalhar de uma forma diferente, que tem sido bem assim, bem legal, tem sido bem interessante. Eles estão vendo que, tipo, pra conseguir, não adianta mais ter aquela mídia em massa, tem que ser criativo, tem que ser diferente. O diferente chama atenção. Tá sendo bem legal aí. Tem outras perguntas aí. Deixa eu ver quanto tempo a gente tá aqui, porque senão a gente... Cadê onde tem o tempo aqui? Escolhi 40 minutos. Estamos a 40 minutos. Daqui a pouco a gente vai ter que dar um turn off aí, desligar, porque a gente tem que voltar pro... Tem que fazer mais varejo. No caso dele, tem que fazer mais varejo. Mas vamos responder as perguntas que mandaram aqui. O Francis Arruda mandou: o compre anda meio batido. E lojas, como você disse, né, Casa de Bahia, tendem a investir mais nesse relacionamento com o cliente. Mas como isso funciona? Desenvolver o relacionamento sem perder o cerne do varejo, que é a venda. Ainda mais em tempos de crise, que é uma compra... mais planejada. Que é uma compra mais planejada. Boa pergunta. Como juntar essa integração, né, de relacionamento com o cliente com a venda, que é o objetivo do varejo? Então, uma coisa que eu vejo que algumas grandes empresas, as empresas que realmente têm visão, eles estão criando histórias para criar esse vínculo com o cliente. Então, por exemplo, aquela situação de, sei lá, de um churrasco que o cara, sei lá, tá ali, por exemplo, acabou o carvão. Vou lá, tem um supermercado aqui perto, não sei o que, e aí chega lá e já mostra o preço do produto. Então, acho que uma das sacadas que tá tendo é criar esse vínculo de histórias, de experiências. Tipo, pegar a experiência do dia a dia, experiências do cliente que a pessoa, que a empresa tem, e transformar isso como, tipo, tá ali o VT, a pessoa olha e fala, é verdade, às vezes, né, tipo, acontece isso, se identifica e acaba criando um vínculo com a marca. Então essa é uma das táticas que está sendo, não é tão nova assim, mas é o que está mais ficando evidente no mercado. Então é esse vínculo mesmo de mostrar o dia a dia da pessoa e como a marca pode estar nesse dia a dia dela. Que alcança os dois objetivos, né? Exatamente. Legal. Então, acontecendo alguma situação, o que ela vai pensar? Eu preciso de uma lâmpada, onde que eu posso? Putz, aí já lembra da propaganda, ou lembra desse vínculo que a marca tem com a pessoa nessa situação, e acaba indo lá comprar. Legal, é o storytelling, né, que tá ficando bem famoso aí, que o pessoal tá usando muito e funciona muito também, né? O Thiago tá perguntando, Thiago Chaya: não seria papel das agências mostrarem para seus clientes que existem outras mídias e ações de comunicação além das tradicionais? Deixa de ser um mero birô de layout a serem mais proativas. Tipo, o Thiago está falando que a responsabilidade talvez do amadurecimento do mercado seja responsabilidade da agência. Sim, com certeza. eu acho que talvez das ferramentas que a gente pode usar é justamente essa que a gente está fazendo agora, né? Essa live, que é um tipo de conteúdo que está sendo produzido por uma agência, falando de um conteúdo bacana para a gente girar o mercado, digamos assim, né? Sim. Tipo, pode falar. Não, então, que eu acho que é um dos trabalhos da agência fazer isso. Eu acho que a agência faz isso, ela já faz isso. O problema é do cliente aceitar. Eu não sei se talvez a abordagem, às vezes, da agência ou de quem está vendendo esse serviço de comunicação seja de um modo errado e que não, vamos dizer, convença o cliente para fazer aquilo. Pode ser uma das falhas, mas tentativas a gente faz. A gente tenta mostrar essas novas mídias, mostrar novos meios para o cliente. Vai dele também aceitar ou não, porque o dinheiro é dele, ele investe no que ele quer, né? É verdade.
Isso é importante. Tem mais duas perguntas, acho que pra gente finalizar mesmo agora. Uma é do Charles Barbosa falando: vocês acham que é vital trabalhar varejo online ligado a e-commerce? E aí? Eu acho que sim, com certeza. Acho que sim, porque simplesmente o varejo no online é voltado para venda, para vendas de e-commerce. Você vê, você entra lá só para ver um sapato na Netshoes, o cara fica, tipo, a Netshoes te persegue até gastar pra o som daquele sapato que você viu, tá ligado? Então, acho que no online eles geralmente é mais voltado para o e-commerce. E hoje em dia também tem a questão do infoproduto, né? Que além do e-commerce tem esse infoproduto, que são informações que vende, né? No caso, alguns, como é que fala? Vloggers que falam, não sei mais como é que é esse... Youtubers, influencers, tudo tem tudo. Então esses caras, tipo assim, eles mostram uma pontinha do conhecimento que eles têm, aí o mais grosso eles vão querer vender pra você. Concurso, né? Fazer imersões aí da vida. Esse lance do e-commerce ele é bem legal porque, por exemplo, no online a gente pode trabalhar com vários tipos de pessoas, vários públicos. A gente tem aquele público que já está preparado para comprar, que ele entra na internet para comprar, e aquele que ainda não está pronto para comprar, e você tem que trabalhar com ele até ele chegar no final, que é a compra. Quando a gente fala de e-commerce, a gente está falando de pessoas que já vão comprar. Então, o varejo é essencial, porque se o varejo já falar de produto, já falar de venda, sim, você já está falando com um público que ele já vai comprar, ele está indo atrás para comprar. Então, utilizar o varejo para ligar com e-commerce. Porque às vezes a pessoa pode até pesquisar, mas aí ela saiu dali e se não tiver uma chamada depois, um recall para ela, remarketing, né? Um remarketing para ela ela não vai lembrar daquilo, não vai querer voltar lá para comprar. Então o varejo no online ainda é mais complexo, que é o antes, o durante e o depois. Porque depois que a pessoa chegou ali e ela não efetivou, ainda tem que continuar pegando o pé dela. É verdade, é o Netshoes aí, que você vê em todos os lugares do mundo, né? Tem a última pergunta agora. A Nádia está agradecendo pela live, valeu a Ari. É ótimo duplar com o jovem. A Ari é a redatora que trabalha junto com o William aqui. Minha duplinha de criação. Tem duas só. Vamos finalizar, senão. Tem a da Thaís Munhoz falando: como vocês orientam um cliente totalmente offline que só quer fazer propaganda online? Que quer só fazer propaganda online, mas não quer investir em loja online? No caso, eu imagino que seja um e-commerce. Como que a gente orienta isso? É uma boa pergunta. Esse daí é seu segmento, meu jovem. Então, como é que a gente orienta isso? Ele só quer fazer propaganda online, no caso, eu estou entendendo que ele só quer fazer produto. Patrocínio, né? Acho que patrocínio do produto ali, mas não tem nada como uma efetivação online da compra, né? Entendi. Entendeu? Olha, talvez você tem que mostrar as possibilidades, você tem que trabalhar com... No online a gente consegue fazer isso um pouco melhor do que no offline, que é mostrar resultados, que é números, né? Você tem que pegar esses resultados e mostrar para ele. Talvez a facilidade de uma compra online, principalmente quando você está falando de cliente, ele está pensando no retorno financeiro daquele investimento que ele está fazendo. Então mostra para ele, a partir de pesquisa ou concorrência, coisas... que tem dado certo para o concorrente, ou pesquisas que você fez que mostram números de quanto que ele vai lucrar se ele tiver uma loja online. Eu acho que talvez esse seja o caminho, entendeu? Trazer pesquisas e mostrar, olha, uma loja online você vai lucrar 10 vezes mais do que você só investir no produto, só fazer propaganda do produto, e a pessoa tem que ir na loja para comprar. E, por exemplo, se tem só esse investimento em propaganda do produto e tem que ir numa loja física, tem esse problema, né? De tipo assim, já tem esse corte de vínculo. O cara sair de casa. Porque o cara vai ali, vai ter que ir. Agora não, por exemplo, o cara ali foi impactado pela propaganda, já vai por como? Você já comprou, pronto, resolveu. Se tiver um botão ali pra comprar na hora. Nossa, se ele apertar o botão e já tiver tudo preenchido, ele não tiver que preencher, é melhor ainda. O Facebook faz isso. Cadastra pelo Facebook. A última pergunta do Marcel Camilo, que é: quais são os erros mais comuns quando se está criando uma campanha para varejo? É uma boa pergunta pra gente finalizar aí. Aulas, essa é uma ótima pergunta. Quais são os maiores erros, assim, talvez alguns que você já até tenha cometido, assim, para criar varejo? Olha, o maior erro.
Deixa eu pensar aqui. Criar varejo não, fazer criação por varejo. Acho que o maior erro, assim, é não entender o que o cliente precisa. É você fazer as coisas, tipo, na rapidez ali. Tipo, fazer... não de fazer de... Como é que fala? Mal feito. Não fazer mal feito, mas, por exemplo, naquela correria você acaba não se ligando aos pontos, assim, importantes, né, que você precisa comunicar. Então acho que esse seria o maior erro, você dar importância ao que você quer comunicar. Entendi. Você tem que pensar no cliente. Pensar em tudo que você tem que colocar ali, né? Tudo que você tem que colocar no seu layout, na sua comunicação. Porque um erro é você fazer uma peça em vão, né? Você fazer uma peça que não comunica nada. Entendi. Então acho que esse é o seu grande erro. Nossa, que legal. Bom, gente, vamos pausar por aqui. Terça-feira que vem a gente está com outra live, com outro conteúdo nesse mesmo horário, às 4 da tarde, horário de Brasília, e às 3 da tarde para quem mora aqui em Campo Grande. E Centro-Oeste, né? Centro-Oeste, a galera desse lado aqui, Norte também, talvez o pessoal aqui mais perto da gente. E o William mandou demais aqui. Se você quer ver o William de novo, eu estou fazendo isso com todo mundo, porque o pessoal tem vergonha aqui de aparecer. Não, mentira, foi de boa. Foi de boa, né? Se você quer ver o William de novo, eu quero que o pessoal ponha aí o Will. Escreve aí nos comentários o Will, porque o William vai estar aqui de novo com a gente, falando de outro conteúdo aí na área de criação, talvez até uma outra área aí de música, né? Pode ser. Mas comenta música aí. Eletrônica, música eletrônica e tal. Comenta aí o Will nos comentários, porque aí a gente vai entender que vocês querem o William de volta para estar falando um pouquinho mais com a gente, beleza? Tem alguma coisa de recado? Só agradecer a todo mundo, a audiência, a paciência de todo mundo. O pessoal que ficou até o fim aí. E obrigado pelas perguntas, pelo questionamento aí. E é legal também ver que tem pessoas interessadas, né, nessa área, não só na direção de arte, mas como também do varejo. Que às vezes a gente acha que é algo simples e feio de fazer, mas não, tem toda uma questão por trás. Legal. E a gente sempre tenta se comunicar melhor. Bacana. É isso aí, pessoal. Até a próxima aí, semana que vem tamo juntos. Valeu. Valeu.